Bom, iniciar mais um vídeo aqui. Aos poucos eu vou pegando o jeito de como grava, de como faz, de como, enquadra. No primeiro vídeo estava totalmente desfocado. Então, aos pouquinhos eu vou aprendendo funcionalidades da câmera, da luz. Vou estudando um pouquinho melhor e o vídeo vai melhorando. O importante mesmo é ir fazendo, né? Ir na prática, resolvendo. E aí depois as coisas se encaminham. Neste vídeo, basicamente, eu quero falar sobre um assunto que eu tenho falado há um certo tempo já, né? Faz alguns anos que eu tenho falado sobre isso. Não tantos anos assim, mas muito importante. A primeira vez que eu tive contato com isso foi num livro, né, chamado Liberte-se do Ego, do Osho. E esse livro realmente ele é muito poderoso, muito forte. E complementando este livro, eu também tive contato com outro filósofo, pensador, que é o Krishnamurti, também de origem indiana, assim como o Osho. E me fez refletir bastante, me ajudou a mudar muita coisa e me fez pensar sobre outros aspectos da minha vida e da sociedade. E basicamente o que eu quero falar hoje é sobre condicionamento. Condicionamento é algo que a gente vai se dando conta com o tempo. Aliás, não que a gente vai se dando conta, né? Tem pessoas que não se dão conta. Nós somos fruto do condicionamento. Basicamente, nós nascemos numa sociedade e dessa sociedade a gente começa a se formar, entre aspas, né? Então, você nasce numa determinada cidade, em determinado país, então você tem um contato com as pessoas ali ao teu redor, com os teus pais, com quem você foi criado. Aí tem a escola, tem os parentes, tem os moradores, os vizinhos, tem a sociedade em si. Então, o condicionamento, a gente vai realmente recebendo. A gente é uma criança ainda, a gente não tem visão de mundo, a gente é um ser totalmente puro, limpo, sem nenhum dogma, sem nenhuma crença, sem saber nenhum. Então a gente vai aprendendo conforme vão nos passando, né? Então basicamente a gente se torna fruto disso, não tem como fugir. Então, se eu nasci aqui no Brasil, logo eu sou condicionado à cultura brasileira. E assim em qualquer lugar, seja no Brasil, seja no México, seja no Canadá, seja na Groenlândia, no Japão, na Finlândia, em qualquer lugar que seja que a pessoa tenha nascido, ela vai ser condicionada pelaquele local, pelas aquelas crenças, por ideologias daquele local. Isso não é um grande problema, na verdade, sabe? Isso só é o que é uma realidade. O problema se torna quando a gente acha que o nosso ponto de vista, a forma que a gente vê o mundo é a única e a correta. Então, eu tenho eu tenho uma certa educação aqui, fui educado aqui numa visão da cultura brasileira, com determinadas crenças, com condicionamentos do meu pai, da minha avó, da minha família, e levo esse aprendizado como se fosse quem eu sou, né? Então isso sou eu, não tem como mudar, sabe? Quem já não ouviu, né, uma pessoa próxima dizer: essa sou eu mesmo, ou esse sou eu mesmo, não tem como mudar, eu sou assim, já era, eu sou assim e tá tudo certo. Não, você foi condicionado a isso. Na verdade tu não é assim, tu é puro, tu aprendeu certas coisas e tu acha que é você. Na verdade é só uma casca, né? Só a formação de um ego, do seu eu, não em essência, né? Mas o teu eu de, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, moro em tal lugar. Então, essa dificuldade da gente olhar mesmo fora disso é muito grande. As pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais levando isso a se tornar uma coisa muito encrustada nelas, né? Muito fixa. Então é muito difícil, às vezes, a pessoa se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de outra pessoa, seja do mesmo local onde ela convive, mas também no local, em outros locais, em outras cidades, em outros países, por conta dessa caixinha que ela foi colocada, né? Então eu fui colocado diante de uma caixinha e tudo que for colocado lá dentro, junto comigo,
é o que eu acho que eu sou, é o que me define. E olhar para fora dessa caixinha me causa dor. Só que eu prefiro continuar ali dentro porque é mais confortável. Então não vai exigir muita coisa de mim, não vai exigir que eu tenha um olhar mais clínico para o outro de uma forma menos egoísta. Infelizmente eu tenho visto muito aqui, é difícil até falar sobre isso, as pessoas muito vazias de si mesmas, no sentido essência, e repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro, repetindo dogmas, repetindo crenças que elas nem sabem de onde vieram, nem buscaram a origem daquilo. Às vezes a pessoa, ela copia um comportamento do pai ou da mãe ou do tio, e não raciocina sobre aquilo, não reflete sobre aquilo e leva adiante, né? E ela se torna aquilo, e ela acaba aos poucos também, as pessoas ao redor dela acaba sentindo aquela influência, né? Existe uma influência que cada um passa para o outro. Então, de repente, isso vai escondendo as pessoas delas mesmas, né? Vai colocando elas dentro dessa caixinha, né? Desse pensamento restrito, fechado. E agora para pensar, quantos de nós estamos desse jeito? A gente achando que o mundo ao nosso redor é o único que existe, né? E nossa forma de ver é a única que existe. Então a gente se torna intolerante, e é difícil mesmo, eu sei como é difícil a gente se tornar intolerante, é muito complicado você colocar na pele do outro. A gente se torna intolerante, a gente acaba se tornando ignorante, e o pior, a gente se defende disso. A gente começa a se defender, e as nossas armas, as nossas ferramentas, a gente vai lá e tira daquela caixinha que a gente foi ensinado. Não aceite isso, não aceite aquilo, faça desse jeito, faça de outro jeito. Esse tipo de coisa tá errado, isso aqui tá certo. Não é que tudo esteja errado ou que tudo esteja certo, né? Não é. Tem coisas realmente que a gente consegue levar adiante e falar, olha, isso foi bom, isso aqui é um bom ensinamento, isso aqui me faz uma pessoa melhor. Mas tem outras que não, tem outras que acabam deixando a gente prisioneiro dentro dessa caixa, né? A gente acaba não buscando fora dela. Eu fui me dando conta dessas situações por contato com literatura, obviamente, né? A gente não é como costumo dizer assim para as pessoas mais próximas, não é que tu de repente começa a refletir, vem uma luz divina na tua cabeça, e aí de repente você, nossa, agora já entendi. Isso tem que ter uma junção, né? Da sua vontade primeiro em mudar, aí a busca do conhecimento, a reflexão, se livrar daqueles preconceitos, olhar para si mesmo e falar, olha, realmente eu tô errando muito nisso, isso aqui não tá legal. Isso causa dor, não é uma coisa simples de se fazer, de colocar em prática. Isso realmente é muito constrangedor muitas vezes. Então, querendo ou não, a maioria das pessoas preferem não ir para esse ponto, né? Então elas se assumem ali e talvez vão levando a vida de uma maneira um pouco restrita, sabe? Num condicionamento que ela poderia extrair mais, né, da vida. A vida tem diversas possibilidades, mas essas possibilidades, basicamente, elas só estão ali disponíveis quando você as enxerga, né? Quando a gente consegue observar essas oportunidades. Mas muitas das vezes a gente pode ser encoberto, inibido de enxergar isso por conta daquela caixinha, né? Então tem um livro que eu gosto de citar muito, que é o Mito da Caverna, de Platão, onde pessoas estão ali dentro e o mundo que elas conhecem é só por meio de reflexos na parede, né? De outras pessoas que atrás faz aquela realidade ser uma realidade única, uma realidade verdadeira, né? Então a luz do sol que eles têm é conforme existe uma luz atrás, uma vela, as sombras, as imagens que elas veem refletem na parede, é o que elas conhecem. Então elas estão ali amarradas e elas vivem aquilo, elas nasceram naquilo, elas vivem daquele jeito. E um desses moradores, né, um desses companheiros de caverna, tem um dia que decide sair.
Ele sai, ele vai lá, sai da caverna, e quando ele consegue passar por essa saída, ele enxerga uma luz muito forte, né? É a luz do sol, então isso acaba ofuscando um pouco a vista dele, que não está acostumado com aquilo, né? E ele vê um mundo diferente, um mundo que ele nunca imaginou, que ele nunca sequer tenha tido contato. Que ele acreditava no mundo conforme as sombras na parede da caverna refletia para ele, né? Então, quando ele se dá conta daquilo, é uma coisa assim que, cara, que maravilha, eu preciso dizer isso para os outros, o que eles estão fazendo lá, onde eles estão, a maneira com que eles estão lá, não é uma verdade, aquilo é uma fantasia, né? Existe um mundo verdadeiro. E ele desce para chamar essas outras pessoas, e essas pessoas não querem, né? Elas simplesmente preferem, não, você está louco, não. O que eu vou fazer lá fora? Não, isso não está certo. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. E assim permanecem lá. Então, basicamente, o mito da caverna de Platão é uma alegoria interessante da gente refletir sobre o nosso condicionamento, né? A gente está dentro de uma caverna e quem diz pra gente as coisas como são, como tem que ser, são os outros. E a gente tem que sair disso pra gente mesmo observar o que tem outras possibilidades, outras maneiras de enxergar o mundo. Se a gente parar para refletir profundamente sobre isso, a gente vai encontrar um caminho de busca, né? Um caminho que a gente pode falar, olha, beleza, eu já sei, já vi, sei como é isso aqui, mas essa não é uma verdade absoluta. Existem outras pessoas em outros locais, em outros lugares, dizendo sobre verdades absolutas. Eu vou pegar um ponto de reflexão neste, um ponto de reflexão nesse aqui, e vou trazer as duas coisas, eliminar o que não serve, o que não presta. Tenho que usar o meu senso crítico. Eu não posso ser um alvo fácil para me encaixar dentro de outra caixinha. Uma coisa, eu tô dentro de uma caixa, aí eu, pô, beleza, saí daqui dessa caixa, agora de repente eu encaixo dentro de outra caixa. Então dá no mesmo, né? São caixas olhando para caixas. Então eu preciso realmente observar, ter uma observância em todos os pontos possíveis e compreender que ainda não sei nada, né? Que ainda eu preciso fazer altas reflexões e fazer ter outras buscas, né? Buscar é um caminho longo, mas colocar em mente que a gente não é o que disseram que a gente é muito importante. Abre muito o nosso senso crítico, né? Nos faz refletir um pouco mais profundamente, porque tem uma coisa que eu costumo pensar que é muito interessante. Imagina que de repente você tem dois bancos, né? Você está conversando com uma pessoa e tem duas cadeiras, né? E essa pessoa, aí você pede para ela assim, olha, escolha uma dessas duas para você sentar. Aí a pessoa vai e escolhe entre a cadeira número 1, a cadeira número 2. E aí eu pergunto para ela, você escolheu? Ela disse, sim, eu escolhi entre a 1 e a 2, eu sentei na cadeira número 2. Eu falei, não, na verdade você não teve uma escolha. A escolha foi minha. Eu te disse, sente aqui ou sente aqui. Eu poderia não dizer nada para você. Você poderia simplesmente nem querer sentar. Simplesmente continuar de pé ou falar, ó, eu não quero sentar nessa daqui, quero pegar outra cadeira. Então, o que nos oferecem são só o que nos estão colocando ali para nós, né? Então, a gente absorver isso e a gente dizer que é a nossa escolha, não sei, né? A gente tem que refletir, será que é a nossa escolha mesmo? A forma com que você vê o mundo, as crenças que você tem, a religião que tu acredita, a forma com que você se coloca diante do outro, é você mesmo que escolheu ou você foi condicionado? Então, esse vídeo basicamente eu trouxe para que a gente abra um pouquinho o leque de opções da vida e não seja uma presa fácil do local e da sociedade, das pessoas ao nosso redor, dos nossos pais, porque querendo ou não, de fato, isso vai levando a gente a seguir uma trilha para nossa vida inteira. A gente de repente pode chegar lá no final da nossa vida
e olhar para trás e falar, poxa, eu segui apenas o que disseram para mim seguir. Eu fiz coisas o que disseram para mim fazer. E eu não quis tentar sair disso, né? Eu não quis ver de outra maneira. Eu só peguei aqui uma linha e segui. Eu não quero ser assim. Eu já aprendi muito com isso, né? Deixei bastante preconceitos de lado, como disse no primeiro vídeo. Mas só há uma possibilidade da gente aprender, é deixar preconceito de lado. Não existe outra maneira. Não dá para eu dizer que, olha, eu mudei. Tu mudou o quê? Mudou o quê? Você precisa primeiro compreender o que seria uma mudança. A mudança sobre o quê? Eu não posso pegar e rejeitar algo e pegar e assumir outro e falar, ó, esse aqui agora que é verdade. Não é bem assim. A gente precisa pegar, colocar isso na superfície, avaliar essas condições, avaliar esses ensinamentos, avaliar como a gente enxerga isso e a partir daí, quem sabe, trilhar um caminho e de repente até deixar aquilo de lado, né? Serve como uma escada para outras coisas na vida, serve para outros aprendizados também. Então, se vocês ainda, né, algum de vocês ainda não leu Liberte-se do Ego, do Osho, vale a pena. Alguns aqui podem também ter assistido um documentário na Netflix do Osho, pode ter visto ali uma certa distorção. Para quem já leu o livro, para quem já assistiu o documentário, realmente tem uma certa distorção em algumas coisas ali, algumas contradições, mas é aquilo que eu disse, a gente às vezes precisa extrair o que é bom de algo e rejeitar o que é ruim. Para qualquer filosofia, qualquer espiritualidade ou religião, a gente precisa ter um olhar crítico e falar, olha, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui já não deve ser seguido. Então não é, eu gostei desse pensador aqui, eu vou assumir a posição dele agora, eu vou defender ele com todas as ferramentas, todas as armas que eu tenho, eu vou defender. Não é assim, senão a gente vai lá e se coloca de novo dentro de uma caixa, né? A gente só está rejeitando uma coisa para assumir outra. Então a maioria das pessoas realmente elas acabam fazendo isso, né? Ó, eu não sou mais isso, mas agora eu sou isso aqui. Então, na verdade, ela só se revoltou por alguma ideia que ela não gosta mais, alguma linha que ela não gosta mais, uma rejeição, mas coloca diante de uma outra coisa e acaba também se tornando rígida no pensamento. A gente precisa saber extrair o que é bom de cada coisa e eliminar o que é ruim. Mas para isso a gente precisa ter base, né? A gente precisa buscar esse conhecimento. A gente precisa formar um senso crítico para isso. Então, buscar é o caminho. Buscar é o caminho. É ler, desver algumas coisas, né? A gente precisa desaprender algo, né? Então a gente leu uma coisa aqui naquele momento, poxa, isso aqui faz sentido, mas faz sentido naquele momento. De repente tu vai continuando na caminhada e buscando conhecimento, se autoconhecer, e aí vê que aquilo não é bem assim. E aí tu não tem que ser vaidoso ao ponto de não posso abrir mão disso porque em algum momento eu achei que isso era. Não, abre mão. Tu acha que agora aquilo não faz mais sentido, não corrobora com tua visão de mundo, abre mão. Não tem que se apegar. Quando a gente se apega, a gente acaba fechando a nossa percepção do mundo, né? A gente se fecha para o mundo. E a vida, ela tem caminhos e mais caminhos, e ela vai realmente cada vez formando mais, melhor o nosso ser. Mas a gente precisa aceitar, a gente precisa deixar isso acontecer. Então é isso neste vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal. Quem não gostou, comenta também por que não gostou ou porque não concorda. E aí a gente está aqui para isso também, para aprender, para melhorar. Até a próxima. Ser para o ser.